boa noite. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa amanhã, 10 de dezembro, 65 anos desde que foi proclamada e adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Dos governos para promover os direitos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Para comemorar a data, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em parceria com mais de 600 entidades e organizações de todo o mundo, realiza a partir de amanhã em Brasília o Fórum Mundial de Direitos Humanos. Os inúmeros fatores que envolvem o tema, como a defesa do bem-estar de homens e mulheres, respeito às culturas locais e a garantia de vida ao pleno desenvolvimento. Para discutir os avanços da aplicação dos direitos humanos no Brasil, convidamos o diretor da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, Martim de Almeida Sampaio, o membro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo e autor do livro Justiça e Paz, Memórias da Comissão de São Paulo, Antônio Carlos Fester, e o presidente do Conselho Estadual de São Paulo de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Ivan Seixas. E também contamos com a colaboração da jornalista Priscila Kersh, que irá selecionar as perguntas encaminhadas pelos telespectadores através do portal www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos discutir como o país tem aplicado os regulamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos nessas 6 décadas. Eu queria ver primeiro com o Martim de Almeida Sampaio, que você contasse rapidamente o que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como que foi gestada e como que chegou ao Brasil e como que o Brasil endossou. Ao final da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, estou me referindo a essa guerra particularmente, o mundo acordou horrorizado da indústria da morte nos campos nazistas, dos 60 ou 70 milhões de pessoas presumivelmente mortas. Havia uma experiência que é a Liga das Nações, essa experiência não deu certo, então reuniram-se as lideranças mundiais, já havia a Carta do Atlântico, depois houve a Carta de Moscou e uma série de outros encontros durante a guerra, e estabeleceu-se que era necessária a criação de um mecanismo para a paz, a ONU. Então foi criado. A redatora dessa carta, que tem um cunho literário forte, jurídico, porém tem um viés literário muito forte, foi a viúva do então presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Ela redigiu. E ela foi incorporada naquele momento por diversos países. Somente 4 votaram contra, que era a Arábia Saudita e outros mais. Ela foi incorporada ao direito brasileiro e assim ela chegou até nós. Ela chega através da ONU em 1948, 10 de dezembro de 1948. O Brasil ratifica ela logo, um pouco mais, e aí ela entra no nosso ordenamento jurídico. Então, eu queria ver com o Antônio Carlos Fester, porque o Brasil, nesse período, ele tem um período de democracia e depois um período de estabilidade política, um período de ditadura. Como que fica esse arcabouço legal dentro de um regime de exceção? Olha, arcabouço legal não é minha especialidade, eu lido mais com educação, né? Tá. E direitos humanos. Mas até onde eu sei, se começou a falar em direitos humanos no mundo, e sobretudo aqui, a partir dos anos 60, né? Quer dizer, foi na resistência à ditadura que o brasileiro começou... Cadeia, por exemplo. Cadeia a gente só tomou conhecimento quando os nossos foram presos. Tá. Né? Enquanto era o pessoal da classe média não ia preso, não se ignorava a cadeia. Né? Então, o direito humano é uma coisa que ainda não entrou na mentalidade O grande problema da vigência dos direitos humanos no Brasil, eu acho, é a falta de educação e de educação para os direitos humanos, embora agora a gente já tenha até plano, etc. e tal. Porque é uma coisa que não está na mentalidade do brasileiro. Sobretudo a noção de igualdade. Tá. E a noção de direitos individuais aqui é... Qualquer crime aqui se quer pena de morte aqui. Né? Parece que é uma... Não, e se confunde privilégio com direito, né? Você tem que igualar todo mundo na falta de direitos. Né? Eu queria ver com o Ivan. Ivan, como é que funciona o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana? Como é que é essa estruturação? Olha, o CONDEP ele é um órgão de Estado criado por lei na reconstrução democrática. Né? Então, Vem com a Constituição? Isso, aí você teve em 88 a Constituição Federal, que remete às constituições estaduais. Uma das figuras é o CONDEP, outra é a ouvidoria, né? E a terceira, a Defensoria Pública. A ouvidoria é ligada as ouvidorias de ouvidorias em geral. Porque é um mecanismo de controle do Estado pela sociedade. E um controle maior é o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana. O CONDEP ele tem a característica de ser formado por 5 representantes, vamos dizer, dos poderes constituídos, 2 representantes da OAB reconhecendo o papel que teve na redemocratização, um representante do Executivo, um do Judiciário e um do Legislativo. E 6 outros representantes de entidades da sociedade civil, que fazem a fiscalização do que o Estado comete de
violação aos direitos humanos. Com essa atribuição, o CONDEP tem que fiscalizar, tem que cobrar do Estado providências quando detectada alguma violência contra o cidadão comum. E essa violência contra o cidadão comum se dá onde? Você tem, por exemplo, você tem a questão dos presídios, a questão das delegacias, a questão do o atendimento do cidadão também. Quais são as principais características do desrespeito ao cidadão aí? Basicamente, o descalabro maior, com certeza, é contra o cidadão que é preso. Né? Tanto aquele que é preso pela polícia na rua, onde são cometidos atentados contra a dignidade humana, quanto o cidadão que é preso, condenado e vai cumprir pena, que é um cidadão também, não adianta dizer que não é, que é. Não se chega àquele direito elementar à moradia, a atendimento num posto de saúde, fica menor perto de tudo isso, porque você ter, por exemplo, as mortes cometidas pelas PMs, no caso do estado de São Paulo, você tem uma quantidade muito grande. Então você tem que ficar vendo esse tipo de coisa. Mas o que o CONDEP faz em relação a isso? Olha, por exemplo, os crimes de maio, né, que foi aquele massacre que 2006. foi feito de 2006. Talvez a maior mancha na história policial de São Paulo. Em 15 dias foram 600 pessoas foram assassinadas nitidamente por policiais, né, usando máscaras, etc. e tal, mas foi isso. Que foi uma forma de terrorismo de Estado contra a população pobre. Que a alegação de que era o PCC, isso é conversa fiada, entendeu? Porque o PCC não tinha 600 soldados dando sopa para serem mortos. Eles fizeram, foi um atentado contra a população. O CONDEP teve um papel muito importante na apuração desses fatos. Foi em cima, começou a averiguar, pegou testemunhas e conseguiu provar que aquilo foi cometido por policiais. Outro exemplo, mais recente, é aquele massacre que foi feito contra a população do Pinheirinho, lá em São José dos Campos, em que a polícia invade com um esparadrapo cobrindo os nomes, faz uma operação à la Vietnã, com voos rasantes, bombas e tudo mais, e fuzila a população desarmada. Né? Isso é um fato. Fuzila o quê? Com balas de verdade? Bala. Morreu um cidadão que foi ferido, em seguida morreu. O outro levou um tiro na coluna e tem várias pessoas. Tem inclusive casos de invasão de uma casa, de uma rua que não era nem do Pinheirinho, era do lado, em que as pessoas foram violentadas, inclusive sexualmente. Então, daí eu pergunto ao Martim, vamos pegar esse caso dos crimes de maio aí, que nós já fizemos aqui um programa sobre eles também. Isso é uma vergonha geral para São Paulo, não é apenas para a polícia, é para a OAB, é para a imprensa, é para nós jornalistas. Aí o fato não teve uma responsabilização? Não houve. Eu acho que o Ivan levantou um caso que é muito ilustrativo do estado de coisas. Quem foram mortos? Foram pretos, pobres e periféricos, e jovens. Pessoas sem antecedentes criminais, sem antecedentes jovens criminais. nas escolas. Eu tive massacre. Ocorreu aqui em São Paulo, ocorreu na periferia. E o pior não é que ocorreu e parou, o pior é que continua. Eu fui em Vicente Carvalho recentemente. Em Vicente Carvalho existe uma grande mortandade por parte de milícias. Toca ninja, o esquema é uma motocicleta, duas pessoas, 10 de toca ninja, dá tiro na nuca, execução com 2 tiros. E, regra geral é isso. E as mães ficam... O garoto que é morto, geralmente é negro, ele é pobre, periférico, jovem, ele está voltando à escola, está voltando ao trabalho, está na padaria comendo alguma coisa, enfim. Gente absolutamente, rigorosamente inocente tem sido assassinada e nada tem sido feito. A Débora, que é a presidente, vamos chamar de presidente, se é para dar esse nome, mas é a líder do movimento da Mãe de Maio, ela nos procurou na OAB, nós emprestamos total solidariedade, nos movimentamos. O caso já foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi acolhido, a Corte tem seus ritmos, suas demoras, mas é muito importante porque denuncia o Estado brasileiro na sua omissão. O Estado brasileiro nada fez para evitar estas mortes e muitas outras, e mais, e nada faz para apurar o que é pior. E realmente é uma vergonha, como pode dizer. O que é 2006, a parte mais barra pesada foi da Baixada também, né? A Baixada em geral, Só que você tem uma situação de 500 mortes durante a ditadura em 21 anos, e você tem 600 em 15 dias. Com um pequeno detalhe, a Débora, eu já falei isso para ela é da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos durante a democracia. Exatamente. E nós somos familiares de mortos e desaparecidos durante a ditadura. Quer dizer, dentro da democracia tem um negócio desse. Em uma semana aqui você teve mais mortos do que no período da ditadura. Para ter um dado, para não ir tão atrás,
os mortos pela polícia o ano passado, no estado de São Paulo, foram superiores a todas as mortes havidas nos Estados Unidos por polícia. Ou seja, a alta letalidade da Polícia Militar de São Paulo supera todas as polícias estaduais e federais dos Estados Unidos em igual período. Antônio Carlos, essa questão da educação e dos direitos individuais, de onde que vem essa violência intrínseca aí? Quer dizer, quando outro dia nós tínhamos um seminário de segurança pública também, aí você tinha um número X aí de mortes por mil, diz que a partir daquele limite é irreversível. O Brasil estava ao lado de Colômbia e Venezuela estava lá em cima. De onde vem essa violência intrínseca aí do Brasil? Eu acho que nós somos campeões numa série de coisas. Primeiro, nós temos uma absoluta desvalorização da vida humana que já vem do escravagismo. Entendeu? Porque negro não era gente, podia morrer à vontade. Né? Então nós já fomos campeões, não somos mais, parece. De acidente de trabalho, de acidente de trânsito e tal. Quer dizer, é um desprezo pela vida humana aqui. Né? E se mata, e se fala, eu te mato, se você não comer, eu te mato. Você vê mãe falando isso, tá uma expressão, tá na nossa mentalidade. Por isso que a coisa da educação é importante. Agora, eu estava pensando aqui, eu tenho dado aula para a polícia de direitos humanos. A Polícia Militar? Para diversos, num pós-graduação Lato Sensu da PUC, lá no Núcleo de Trabalhos Comunitários. Um curso muito importante. Né? E porque eu estou fazendo um certo contraponto, porque eu estou até aqui de ouvir dizer que nós somos defensores de bandidos, entendeu? E não, contra a polícia. Né? Então, existe uma polícia, vamos dizer, razoável. Né? Eu tive alunos ótimos, e assim como eu tive alunos que eu pensei que me matar na saída da sala de aula. Entendeu? Agora, o que mais me irrita, eu acho que a gente precisava fazer, era repensar a formação do policial. Porque esse pessoal estuda 10 meses e com 10 meses vai para a rua com arma na mão. Eu morro de medo de E com aquela visão do inimigo externo aí que vem sabe? Agora, todo um dia eu passo medo, porque eu moro numa zona que tem muito banco, tá? Que o pior é que a polícia, eu acho, essa segurança particular. Onde você vê os caras com arma na mão, sem necessidade, sem treinamento, preservando o dinheiro, a propriedade, porque a vida tudo bem. Entendeu? Ninguém dá bola para a vida. Mas a propriedade, os bens, são muito bem defendidos. Ô, Ivan, quando o Dr. Carlos estava falando da polícia, você quis falar alguma coisa aí? Não, a gente teve o ano passado também um massacre, né, por causa das desavenças entre a PM e o PCC. Teve um massacre que não é oficial, mas se beira a algo como 1.200 pessoas. Sabe o quê? É isso que você ouviu. Né? Não é uma coisa oficial porque não conseguiu se apurar. 1.200 pessoas mortas? 1.200 pessoas mortas o ano passado. Esse número é muito grande, principalmente porque você tem em conta o seguinte, o antigo secretário, ele dava carta branca para isso. Né? Quem? O Ferreira Pinto. Quando houve a mudança para o Fernando Grella, nós fomos conversar com ele e ele perguntou o que vocês sugerem. A primeira providência que nós propusemos a ele foi: não permita essa história de resistência seguida de morte. Por quê? Porque resistência seguida de morte é um modus operandi do DOI-CODE. Meu pai foi assassinado na tortura. Não, meu pai foi assassinado na tortura e a oficialização da morte dele foi travou tiroteio, ser preso e morreu. A PM faz a mesma coisa. E morre a caminho do hospital. Então a gente propôs, não permita isso. Aí baixou uma norma dizendo que era proibido fazer isso. Foi uma grita, porque como que não pode salvar, não sei mais o quê. E no primeiro mês caiu 40%. Que coisa. Agora, essa situação levou a cair o índice de 500 e poucos mortos por resistência seguida de morte, que no Rio de Janeiro chama-se auto de resistência, e caiu vertiginosamente. Com o controle que o Fernando Grella tem sobre a polícia hoje, você reduziu drasticamente o número de policiais, de mortes. Agora, levando em conta que o policial é um jovem que resolveu ser profissional de polícia e você transforma ele em assassino, isso é uma violência muito grande contra ele. Eu acho um grande índice de suicídios, inclusive. Não, você sabe qual é o número de drogados, bêbados ou com problemas mentais? É 40% quase da população. Eu vi depoimentos. É muito louco isso. Eu vi depoimentos é uma violência contra policiais, a polícia. Aí eu li, eu participei dos seminários também, onde eles diziam que o jeito que saísse com a tropa lá e não tivesse alguma morte nas costas, não era considerado. Não é.
Ou seja, você tem uma estrutura doente. O Rio de Janeiro Tem. tinha o troféu Bang Bang, quando você matasse, você tinha aumento de salário. Então, esse tipo de coisa é uma violência contra o cidadão que é policial. Temos que proteger. Agora, isso que o Antônio está falando, nós temos que ter uma formação que não é uma formação de guerra fria. E que de 3 anos, pelo menos, Ainda mais a sabe? PM, que tem que ser a amiga da região. Tem Sim, que conviver com a lógico. região. Agora, você Como era quando a transforma... gente era criança, né? Pois o guarda é, como civil, era. a gente... E você transforma o É verdade policial que tinha. num inimigo da própria população, ele é parte da população. Ele mora em favela, mora em bairro. Mas tem um texto fabuloso do Pasolini sobre isso. Pois é. Né, que só eu e o Paulo Sérgio Pinheiro tínhamos lido há uns anos atrás, entendeu? Onde ele diz, gente, polícia é povo. Lógico que é. Né? Quando teve essa Povo. guerra maluca com o PCC, que foi estimulada aqui, eu tenho conhecidos que os pais eram da reserva e da PM, que tiveram que se mandar aí, porque se sentiram ameaçados. Ninguém fica seguro, só a autoridade que dá essa ordem maluca aí, que tem a sua guarnição em volta, que fica seguro. Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila Cash, lembrando que o programa é ao vivo, e você ainda pode mandar sua pergunta pelo site www.brasilianas.org. Priscila. Na CIF, indo da polícia para a cadeia, a Maria Oliveira de Campinas, aqui em São Paulo, pergunta, né, que quando se fala em direitos humanos é impossível não se pensar na situação das cadeias no Brasil. Que perspectivas os convidados podem nos trazer quanto à aplicação de direitos humanos nesses espaços? Eu queria perguntar estender para o Martim e também incluir aqui também aquela ação da Comissão do Conselho Nacional de Justiça, no tempo que estava presidido pelo Gilmar Mendes, de aquele mutirão carcerário. Teve resultado? O CNJ tem ajudado a melhorar a situação? Olha, o CNJ é um órgão que tem boas vontades, mas tal é o déficit de direitos humanos nas cadeias públicas brasileiras, não é paulista, não, aí já é geral, que qualquer coisa que se faça ainda é muito pouco. No sistema penitenciário paulista, ingressa 10 mil pessoas por mês, em média. São efetuadas 10 mil prisões, um pouco mais, um pouco menos, depende disso. Seria necessário construir um presídio a cada 3 mil. Não se consegue. O presídio já constrói, já está superlotado. E em São Paulo, me parece que, frente a alguns estados, as condições carcerárias são melhores, porque tem estados que são muito piores. Então deve ser tão grande, que a gente vive um medievalismo em termos de pena. O preso é posto ali dentro, muitos deles, a polícia nunca prendeu tanto. Nós temos um cálculo de uma organização Conectas, que 43% dos presos atuais estão em prisão provisória, estão em prisão cautelar, aguardando julgamento. Absurdo negócio 9 mil pessoas já cumpriram suas penas, as penas estão vencidas e já poderiam estar na rua. Ou seja, se a gente se fizer essa soma toda, vai chegar 50% das pessoas que estão presas ali dentro poderiam estar na rua. Eu estava vendo... Fora o que não se pensa em pena alternativa. Não, né? não se pensa direito penal mínimo. Mas vamos pegar um caso aí que, com esse caso do Genuíno na Papuda, apareceu uma história que apareceu e desapareceu aí porque de um tetraplégico, em Papuda, tetraplégico, ele tem que ser carregado para baixo, para cima, pelos colegas de cela, ele tem que andar com um saco aqui para fazer as necessidades. O Ministério Público lá tinha opinado por ele ficar... Ele foi preso com 60 gramas de maconha, dá R$120, 9 pedras de crack, que dá R$60, e o Ministério Público opinou para ele ficar com tratamento em casa, daí o diretor do presídio da Papuda deu um parecer dizendo que ele podia ser tratado lá, o Ministério Público voltou atrás, o juiz voltou atrás e ele está lá. Isso aí foi publicado apenas para servir de álibi para dizer que o Genuíno, que sabe andar, que consegue andar tudo, não conseguiu ficar em casa e ele não. Mas isso aí não causa comoção nenhuma. No Judiciário, no Ministério Público... Não, veja bem a situação. A gente chegou à seguinte situação. 75% da população carcerária hoje está presa por posse e uso de droga. Ou seja, o garoto é preso, está com um pouco mais, um pouco menos de droga, a critério do juiz, vou enquadrar por tráfico, pum, baixo para a massa carcerária. A guerra contra as drogas não funcionou. Cada vez mais não funciona. Então está se criando um contingente imenso de pessoas presas dentro da cadeia, pessoas que estão destituídas de qualquer direito básico fundamental mínimo, e as coisas cada vez pioram mais, porque não é possível o país investir em segurança, do jeito que está investindo, investe mal, é claro, a gente sabe disso, e não tem resultado nenhum. Então a sensação de segurança para todos nós na rua aumenta. Se você ainda está naquela faixa de risco de você ser o potencial cliente do sistema carcerário, ainda é pior, porque você sai na rua, você pode ser preso. Ser preso, se você às vezes sofre uma batida policial, a pessoa agradece só ter sido presa, não ter sido espancada.
O Ivan deu um exemplo muito bom. Ele falou o seguinte, o auto de resistência e de morte vem da ditadura. É bem verdadeiro isso. Continua, ou seja, a cultura de eliminação do inimigo continua, não se mexeu nisso ainda hoje. Enquanto não se mexer a fundo nessas questões que vêm da ditadura, daí a necessidade da Comissão Nacional da Verdade, Comissão Estadual da Verdade, enfim, de todas essas comissões da verdade, para quê? Para a gente ter um diálogo com a sociedade e falar o seguinte, aconteceu isso, a gente precisa mudar. E mudar a mentalidade da população, que a população não tem essa sensibilidade que você fala, não tem de se importar. Uma pessoa tetraplégica, ou seja, qual o perigo que uma pessoa tetraplégica pode oferecer? O grande problema que tem é a visão de classe. Porque sem rico dúvida. não vai preso. Né? A questão básica é essa. A visão de que o povo tem que ser reprimido, que o povo tem que ser massacrado, é flagrante. Basta ver, o Código Penal dá o direito à legítima defesa da vida, você pode matar, mas você não pode roubar. Ou seja, protege a propriedade privada, não a vida. É o único país do mundo que tem cela especial para universitário. Pois é, o bom bandido e o mau bandido. Gonzalo, quando começaram os planos de saúde, o SUS, eu lembro que acho que foi o doutor Jatene que falava, se tirar a classe média do SUS, o SUS perde toda forma de expressão política aí, porque ninguém mais vai se identificar. Quem tem voz e influência política não se identifica com o SUS. De certo modo, essa prisão especial, e também a dificuldade que é enquadrar colarinho branco aí, contribui para essa insensibilidade em relação ao sistema penitenciário. Agora eu pergunto para você, doutor Carlos, os seus alunos aí, você está dando aulas de direitos humanos aí? Estava, né? Isso está provisoriamente suspenso. Né? Eram 50 alunos por ano. Qual é a percepção que você tinha da maneira como eles encaravam todos esses problemas de direitos humanos, de violência? Olha, aquela coisa de sempre, entendeu? Tem os 40% que votam mal, né? Então tem os 40% que são a favor da pena de morte, que são... Entendeu? Eu me lembro, eu fiz há muitos anos atrás, eu e Margarida Genovar, fizemos um trabalho lindo de educação e direitos humanos em Mogi das Cruzes. Eu estava achando tudo uma maravilha, com uns 200 professores. No dia do massacre do Carandiru. Daí 40% da plateia levantou a mão e falou que tinha matado poucos. Eram professores, que eu achava que estavam jogando o nosso time. Professores? Professores. Que inacreditável. Que horror. Vamos ao primeiro intervalo aqui, antes que a gente desanime aqui. Brasileiros.org, volta logo. Voltamos a apresentar o Brasileiras.org, que discute hoje a aplicação brasileira da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa agora 65 anos. Contamos com a participação do diretor da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, Martim de Almeida Sampaio, do educador em Direitos Humanos e membro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, Antônio Carlos Fester, e do presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, Ivan Seixas. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouco das ações para recuperar a memória do país em relação aos crimes da ditadura militar. Fala-se muito em justiça de transição. Eu queria que o Martim explicasse o conceito de justiça de transição e a importância dessa reconstituição da história. Justiça de transição é um conceito inventado ou traduzido no campo do direito a partir da Segunda Guerra Mundial. E o marco dele é o Tribunal de Nuremberg. Ou seja, estados totalitários, ou estados que viveram uma experiência totalitária ou de ditadura, transitam para a democracia. Então, essa transição é importante que ela ocorra dentro de determinados marcos, para que toda aquela experiência totalitária não volte a ocorrer. Em suma, seria isso. Ou seja, você trazer a memória não é uma questão de vingança, não é uma questão de punição, é uma questão de impedir que aquele... muito longe disso, muito longe disso. Na verdade, é a memória, verdade e justiça. Memória para resgatar todos os fatos havidos no passado. Verdade, restabelecer a verdade dos fatos. Há uma campanha de certos setores da direita no Brasil que fala assim, não, a comissão da verdade é meia comissão, meia verdade. Meia comissão não é isso. É a primeira comissão das vítimas. A verdade da ditadura foi dita 25 anos, 21 anos, no tempo que ela durou, 64, 85. Se falar todo dia, era na televisão, às vezes eu pego alguns... Globo Repórter, algum desses de 75, 72, é um horror a gente ter assistido aquilo. Mesmo jornais que colaboraram davam a versão dos fatos. As vítimas vão dar a verdade. E a terceira fase é a justiça. A justiça, ou seja, levar aquelas pessoas, os agentes do Estado que cometeram crimes como desaparecimento forçado, assassinatos, tortura, a um julgamento.
Cada país, a África do Sul teve seu caminho, o Chile teve o dele, o Uruguai teve dele, a Argentina dele e o Brasil vai ter o seu. Mas o importante é memória, verdade e o último passo é o restabelecimento da justiça. Justiça daquelas pessoas que sofreram, perderam seus entes queridos, a recuperação de cadáveres, dar uma sepultura digna e condenar o Estado brasileiro, não só monetariamente, mas condenar principalmente os agentes do Estado e contar à população o que se passou de fato naqueles anos para que eles nunca mais aconteçam. Ivan, o Brasil tem cumprido a Comissão da Verdade, a Comissão dos Desaparecidos, tem cumprido a contento essa incumbência cívica? Olha, é complicado responder sim ou não, né? Nada dá para responder sim ou não. O fato é o seguinte, a Comissão da Verdade foi instituída com a vontade de contar a verdade, né? Nós, aqui no Brasil, nós subvertemos a lógica dos outros países, que era uma comissão nacional para todos. Em todos os países foi assim. Nós aqui subvertemos, nós criamos a Comissão Nacional e as comissões estaduais, as comissões municipais, as sindicais e também as universitárias. Isso gerou um grande movimento, que hoje a gente pode dizer que é muito maior do que a Comissão da Verdade. É um trabalho complementar. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos fazendo a Comissão Estadual da Verdade, que está contando a história de São Paulo, dos paulistas e de outros estados, outros países que morreram aqui. Tá? E isso daí é complementar, é o que a Comissão Nacional está fazendo através da comissão. O que a gente pode esperar quando tiver a soma de tudo isso é sim, uma história bem detalhada. Sim, a soma vai ser feita. Né? Da imprensa não. Não. Então, aí você tem do sindicato, você tem da CNJ, você tem vários... Mas a da imprensa, ela coloca mais a imprensa como vítima da censura da ditadura. Não... porque na realidade é mais o jornalista, né? Porque a censura não existia, existia para a imprensa nanica, né? Existia para a imprensa de resistência. Porque a grande imprensa foi, na realidade, beneficiária da ditadura. Deram o golpe e se beneficiaram da ditadura. Inclusive, a Folha de São Paulo falando que era dita branda, né? Dita branda para eles, para nós era dita muito dura, né? Então, hoje, inclusive, a Comissão aqui da Verdade de São Paulo chegou à conclusão que o Juscelino Kubitschek foi assassinado. E depois a gente volta nisso. Mas eu queria chamar a atenção para um personagem, quer dizer, a ditadura, ela... Tem vários episódios vergonhosos e vários episódios que entram para a história do país, para quem viveu aqueles tempos. E um deles é Dom Paulo Evaristo Soares, que vai ser homenageado amanhã, aqui em São Paulo. E esse livro que saiu aqui com um conjunto de autores, foi um personagem inesquecível aqui para todo mundo que viveu aqueles tempos. Eu queria que você contasse um pouquinho o que se levantou nesse livro. Você é um dos coautores. Esse livro é uma biografia do Dom Paulo, mas assim, como se fosse um almanaque. Ele tem uma concepção toda jornalística, do Ricardo Carvalho, essa concepção. E eu, a Inês e a Maria Angélica participamos de pesquisa, entrevistas, etc. Então somos coautores, estamos ali na primeira página, né? Mas é o Dom Paulo. Mas como que o Dom Paulo... Porque nós tínhamos na ocasião o Dom Agnello aqui totalmente desarmado em relação a não reagir contra esse estado de coisas. No Rio, Dom Eugênio Salles também... Colaborava. Então você tinha uma cúpula da igreja que... Olha, o Dom Paulo... Como que o Dom Paulo consegue subir dentro desse quadro? Então, primeiro assim, ele já tinha a cabeça feita porque ele estava... Mas como que Roma... Ele estava na Sorbonne, na época da pós-guerra. Então, lá ele conheceu os egressos de campos de concentração e já começou a luta dele pelos direitos humanos. Tá. Entendeu? É formado ali, então. A cabeça dele... Baita escola, hein? Depois ele foi trabalhar em Petrópolis, nas favelas, tudo mais. Veio para São Paulo, né? E o Agnello Rossi estava se queimando internacionalmente por alguma coisa que ele fez que está contado no livro. Os dominicanos aí que ele... Não, foi antes. Foi antes? Ele se queimou a hora que ele disse... O Vaticano já sabia que tinha tortura e ele falou que não tinha. Qualquer coisa mais ou menos assim, entendeu? Ele se queimou. Então, vamos botar alguém que... Aí que o Dom Paulo entrou, porque precisava de um progressista, então ele era. Você sabe que Mas já tinha Dom Helder antes, né? Já tem todo então, depoimento aí, que uma das primeiras reportagens que eu fiz foi quando Dom Paulo assumiu. Tem isso aí no livro. E na Cúria eles ficavam com o maior orgulho, porque quando disse que numa reunião, Dom Agnello disse que não tinha tortura, Dom Paulo, parece uma pessoa branda lá, levantou e deu um murro na mesa, que disse que o Dom Agnello empalideceu. Ele virou uma referência extraordinária, efetivamente. Nassif, eu posso dizer o seguinte, eu fui preso político, passei 6 anos, dos 16 aos 22, participei da luta armada, me orgulho muito disso.
mas eu estou vivo graças ao Dom Paulo. Como é que foi o episódio? Então, o Dom Paulo, em vários momentos, intercedeu, me localizou onde eu estava escondido para voltar a ser um preso localizável. E ele tinha uma rede de padres, rede de funcionários cristãos do Estado, que localizavam as pessoas e diziam, olha, tem tal situação. Ou mesmo militares que colaboravam. A Margarida Genevois, outro dia, a gente estava conversando, ela contou que uma noite, uma madrugada, Dom Paulo liga para ela, Margarida, precisamos salvar o menino, que era eu. Olha né? só. Vai ser morto nesse final de semana. Meus amigos de Verde Oliva me avisaram isso. Tinha um conjunto de militares? Tinha, lógico que tinha. Os canalhas, os torturadores, É a minoria. não né? era a maioria, não era a maioria. A civilização é maior do que essa Mas canalha. por que as Forças Armadas têm esse receio de entregar um pessoal que conspurcou a imagem das Forças Armadas, que é uma imagem generosa de guerra do Paraguai? A formação dos militares e também das polícias militares ainda é a formação anticomunista. Ainda é de inimigo interno. Não por acaso, os movimentos sociais de hoje são colocados como se fossem inimigos internos. O site dos torturadores elencam lá os chamados grupos terroristas, que eram as organizações de luta contra a ditadura. Aquele site lá? Hã? Orville? Não, o Orville é o livro, né, que eles têm. Não, mas tem um site Orville também. Tem o Ternuma, tem o um Verdade monte. Sufocada e tal. O Ternuma não E foi- do lado das organizações que eles chamam de terroristas, que eram de resistência, tem as organizações prototerroristas, que é MST, Via Campesina e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Né? Então, é uma visão de anticomunismo, uma visão de classe, que passam para os oficiais, que não têm coragem de romper com isso daí. Agora, não é o oficial, tem que ser o Estado brasileiro, tem que mudar esse ensino militar, para acabar com essa visão, para acabar com essa paranoia contra o povo organizado. Eu queria ver como é que entram as cortes internacionais, a Corte Interamericana, como é que entra? Nós tivemos aqui aquela votação no Supremo Tribunal Federal de achar que a anistia anulava todos os crimes, inclusive crimes cometidos após a promulgação da lei da anistia. Né? Agora nós temos aí o Procurador-Geral do Ministério Público Federal querendo retomar essa discussão. Tem a questão da Corte Interamericana. Como que entram as legislações internacionais em relação às nossas aqui? Funciona da seguinte forma. O Brasil, ao assinar um tratado, esse tratado é firmado e ratificado internamente. Se for tratado em matéria de direitos humanos, ele passa a ser incorporado na Constituição brasileira. Isso se passou com o Pacto São José da Costa Rica. Demorou, hein? Demorou muito tempo, no retorno à democracia ele volta. Isso é uma corte, não é a quarta instância, não é uma instância de revisão. Você pode, qualquer um de nós, advogados ou não, que tem um direito humano violado, ele pode ingressar na Corte Interamericana de Direitos Humanos ou na própria ONU, no sistema ONU. Então vamos falar da Corte Interamericana, que parece que é algo mais próximo de nós. Na Corte Interamericana, você há dois caminhos para você conseguir entrar. Um, esgotamento de recurso interno, não cabe mais decisão nenhuma, mas a injustiça está feita. Então você pega e ingressa na Corte Interamericana, a comissão em Washington aprecia seu caso, se ela entender que há os pressupostos, manda para a Corte cita o Estado brasileiro. Ou a demora prolongada. No caso da Comissão Nacional da Verdade, eu vou pegar esse caso para a gente dar um exemplo, as famílias do pessoal que lutou na guerrilha do Araguaia, Gomes Lund, família Petit, eles ingressaram por demora excessiva de prazo. E se perdeu nos labirintos. Mais de 30 anos o processo indo. A família Herzog também ingressou na Corte Interamericana. No caso Gomes Lund, do Araguaia, houve uma condenação que determinou uma série de coisas, estabelecendo uma série de coisas. E disse, no que diz respeito à lei da anistia, o seguinte, no voto ad hoc separado, se eu não me engano, o item 175, me perdoe se eu falhar de cabeça, mas eu acho que é o 175, diz o seguinte, é uma lição, é bem didático, é mais ou menos dessa maneira que eu estou dizendo, um pouco mais rebuscado, mas diz, a decisão da Corte, a Corte Interamericana, o Pacto de São José da Costa Rica, a Corte Interamericana, suas decisões, no que diz respeito aos direitos humanos, é a Constituição da Constituição. O voto dado, os votos dados, colhidos na lei de anistia no Brasil não valem. Prevalece o entendimento pacífico da Corte Interamericana. A lei de anistia, artigo 1º, parágrafo 1º, crimes conectados, é incompatível com o sistema interamericano de direitos humanos.
Ou seja, se o Brasil quiser continuar fazendo parte do sistema interamericano de direitos humanos, ele deve tirar fora, interpretar que crime conexo não é crime político, porque o que... Explica o crime conexo para o nosso telespectador. É o seguinte, o artigo 1º da Lei de Anistia diz o seguinte: os crimes políticos estão anistiados. Bom, estou falando de regra geral. E os crimes conexos. Parágrafo 1º, também se anistiam os crimes conexos. Mas crime conexo é um crime continuado. Você assalta um banco e rouba um carro. Isso é um crime conexo. Você está no meio de um assalto a banco, você precisa de um carro, passa alguém, está com o carro. Isso seria um crime conexo. Agora, tortura nunca foi crime político. Tortura é um crime cometido por um agente de Estado empoderado pelo próprio Estado para agir por conta própria, ou a mando de bandos ou interesses econômicos, políticos. Então, esse crime que eles chamam de conexo, foi o crime de tortura, o desaparecimento forçado e tal, não está abrangido pela anistia, por força da decisão da Corte Interamericana. Então, o Brasil, no que diz respeito a isso, vai ter que ter um confronto. Ou vai se confrontar com a decisão da Corte Interamericana, e a Corte Interamericana faz visitas periódicas para ver se do cumprimento disso, e vai ter um momento que ele ou vai decidir é sim ou não. Mata uma curiosidade aí também. Na época que o Supremo votou essa questão, um dos pontos que foi levantado foi uma entrevista do Dr. Sepúlveda Pertence, que é uma referência nacional de direitos humanos, endossando aquela posição do Supremo, embora ele já tivesse aposentado já do Supremo e tudo. O que aconteceu com Eros Grau, com o Sepúlveda? O que aconteceu com a consciência jurídica brasileira? Está dividida. Está dividida. A decisão do Supremo tem 6 pontos diferentes, que fala 6 coisas diferentes. É uma decisão, ao meu ver, quem ingressou foi a OAB. Ele responde em 6 itens. Esses 6 itens, ao meu ver, são discussões políticas. Por exemplo, um dos itens que diz... Não é uma decisão jurídica. Não é. Totalmente política. Totalmente diz assim, foi um acordo. Eu não me lembro, honestamente, não que eu tivesse grande expressão. Olha, cá para nós. Eu não me lembro de alguém que eu conheça. A primeira coisa é o seguinte, um acordo que passa no Congresso Nacional por diferença de 5 votos só, isso chama-se empate. Agora, e nós estávamos ainda vivendo sob ditadura com o DOI-CODE funcionando. Não tem. Tanto que o DOI-CODE faz os atentados ao Rio Centro, ao OAB... aos bancos. A OAB vai fazer aniversário agora. Foi em dezembro da Monteiro. Então, o STF se baseou numa mentira. Fez uma decisão política... Teratológica. Totalmente baseada numa mentira, com um princípio de que vocês se entenderam lá no... Ninguém assinou esse acordo. Isso é mentira. É mentira. Eu não conheço. Desculpe, Ivan, desculpe a minha ignorância, eu falo. Eu não conheço ninguém que tenha feito esse acordo. Não em meu nome. Não, o que houve, assim, que sabe, mas ninguém viu a assinatura, é de 2 pessoas que traíam a gente o tempo inteiro, que é Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Eles fizeram a composição lá com a ditadura. Mas estou falando do nosso pessoal aí. Mas na época da votação, ninguém falou em crimes conexos. Isso, quando nós denunciamos os crimes da ditadura 2 anos depois, quando nós começamos a cobrar os crimes, foi quando a extrema-direita, através do DOI-CODE, começa a fazer os atentados para dizer, nós estamos aqui, não se esqueçam. E os amigos, como são esses aí que eu citei, vão para um acordo dizendo o seguinte, olha, tem crimes conexos. Eles é que lembram, é o Tancredo e o Ulisses que lembram isso. Não é a gente. Não. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém dizer que estavam anistiados torturadores. Por quê? Sabe por quê? Porque a ditadura nunca reconheceu que tinha preso político. E nunca não reconheceu que tinha tortura, não reconheceu que tinha torturador. Então, isso é uma mentira deslavada que eles fizeram. Vamos a mais uma pergunta selecionada pela jornalista Priscila Kersh. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você ainda pode enviar sua pergunta pelo portal www.brasilianas.org. Priscila. A Raquel Fernandes, de Santa Catarina, pede se os senhores poderiam dar uma explicação se existem pontos que foram acrescentados ao texto original da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o que foi definido em 1948 e após isso foi acrescentado. Ou seja, é algo que vem sagrado desde então ou tem havido mudanças? O texto ainda é um texto original. O que há e que ocorre frequentemente, elaboração de novos pactos, o Pacto Social de Lisboa, aonde você abrange, porque os direitos humanos eles são únicos, eles são universais, interdependentes, mas eles avançam. Isso. A sociedade de 48 não é a sociedade de hoje. Hoje a gente vive em termos jurídicos, a sociedade da informação, que é uma sociedade completamente distinta à que havia em 1948. Uma nova classe de direitos surgiu.
Nós temos interferências da internet, ninguém falava em bullying cibernético, ninguém falava na espionagem norte-americana, ninguém falava no aplicativo Lulu, onde os homens teriam notas por seu desempenho, enfim, essa coisa toda aí. Isso é uma Mas coisa... antes de tudo isso, a gente teve os pactos dos anos 60. É, sim, teve os pactos, teve a Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo de 72. A declaração é a mesma, mas se renova porque a sociedade se renova através de novos pactos. Bom, vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que hoje discute a aplicação brasileira da Declaração Universal de Direitos Humanos, que completa amanhã 65 anos. Nesse último bloco, uma pergunta: o que fazer quando o relativismo cultural se opõe aos direitos humanos? Eu queria ver com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, esse efeito manada que ocorre quando você tem algum crime que causa trauma, que nem escola base, que nem Bárbara, que nem os Nardoni aqui. Agora, e com esse avanço das redes sociais também, permitindo aquela toada aí, a falta de conhecimento básico da própria mídia sobre direitos individuais, como é que você vê a evolução da chamada consciência nacional em relação a direitos humanos? Você é otimista, não? Já fui mais. Já fui mais. Né? Você vê, a gente caiu, estava comentando com ele na vinda para cá, no quesito solidariedade. Né? Eu sinto assim, uma sede de vingança. Está todo mundo muito vingativo, entendeu? Está todo mundo muito mal-humorado. Eu ando de metrô todo dia, está todo mundo mal-humorado como não era antigamente. Está um negócio preocupante. Né? E a gente tem uma mídia e um cinema americano, né, que estimulam isso. Né? E vale a pena fazer um contraponto com Mandela, né? Que sai, depois de tantos anos de prisão, sai para fazer diálogo, sabe? Então, a solução para os direitos humanos, a vigência dos direitos humanos, só é possível a hora que a gente aceitar a alteridade, a diferença e for capaz de dialogar. Temos que dialogar. Agora, o diálogo está indo para o espaço também, porque está todo mundo robotizado, olhando só para o seu celular. Né? Você vê namorado, cada um olhando para o seu celular e não namoram. Entendeu? Então, essa coisa toda é muito preocupante. Eu queria ver com o Martim. O Supremo, aí ele, nos últimos tempos, aí ele adotou um conjunto de votações muito importante em defesa de direitos individuais. E de uns tempos para cá ele cedeu a uma pressão de mídia, a um populismo muito grande. Nós estamos vendo agora, nesse episódio das prisões, no dia 15 de novembro, e o próprio julgamento do Mensalão, figuras, independentemente da posição política, Ives Gandra, Cláudio Lembo, ontem a Maria Silva Carvalho Franco, todas indignadas com essa questão dos direitos individuais. Você acha que a consciência jurídica do país está despertando também, de alguma maneira, esse sentimento de vingança pode ser contrabalançado pelo sistema judiciário, pela consciência individual, ou no próprio sistema judiciário essa polarização também se faz presente? Não, eu acho o seguinte, no sistema judiciário também se faz presente. Nós tivemos esses eventos relatados, pessoas assim de formação mais conservadora, dando opiniões até surpreendentes, condenando o julgamento, o populismo penal, legislação de direito penal de emergência, fazendo uma crítica muito severa. E outras pessoas se aliando. É natural que isso aconteça. Mas eu acho que dentro da consciência jurídica nacional, aquelas pessoas mais bem formadas dentro do campo do direito, do campo da ética, certamente desperta a necessidade de discussão de um novo pacto no país. Porque não dado, a gente está chegando a uma situação limite, que ou a gente organiza essa bagunça e começa essa bagunça a funcionar dentro de uma ética de direitos humanos, funcionar para você ter trabalhos dignos, ou seja, uma sociedade digna para criar seus filhos, seus netos, ou não dá mais, está chegando a um ponto de ruptura. Então, eu acho que a consciência nacional está despertando. E dentro dela faz parte o mundo jurídico, que tem suas figuras mais de proeminência, e tem outras pessoas que não têm tanta proeminência dentro do mundo jurídico, mas também estão indignadas com esse estado de coisa. Mas não vamos nos deixar enganar que isso seja de um movimento uniforme. Não, porque, por outro lado, existem operadores do direito, hoje é uma linguagem muito comum falar operador de direito, que clamam por redução da idade penal, apoiam pena de morte, apoiam esse conjunto de coisas. Então, o que eu diria, exige uma consciência que quer uma mudança e uma afirmação do legado universal de 1948. Vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila Cash, enviada através do portal www.brasilianas.org. Priscila.
A Daiana de Paula Aquino, que é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, pergunta se existem pesquisas e análises sobre um outro lado, que seria a aplicação dos direitos humanos pela população como um todo e não pelo Estado e órgãos de governo. Como é que dá para... Periferia, como é que a periferia é lei de talião ou tem a solidariedade dos vizinhos? A periferia sofre. O grande problema que tem é que você tem um ódio de classe muito grande. Então você pega a moral da classe média, é uma desgraça. Né? A moral da classe média, eu que convivi com bandidos dentro da cadeia, é a mesma do bandido. A diferença é, a classe média diz, o tarado, não sei mais o quê, tem que ser torturado e tem que ser morto. A polícia faz isso para mim. Ela que suja as mãos. O bandido fala a mesma coisa. Só que o bandido diz, eu vou torturar e eu vou matar. Então é a mesma concepção. O que a gente tem hoje é essa coisa horrorosa contra o cidadão pobre. Não é uma questão de direitos humanos no geral. Porque o publicitário que morreu aqui em São Paulo, em Pinheiros, originalmente ele tinha a mesma história dos que foram mortos na periferia. Que é o quê? Ele usava drogas, era traficante e resistiu. E aí foi executado. Na periferia, se houver um depoimento, não vale porque é pobre. Não tem câmeras. E aí o que acontece? O publicitário que morreu em Pinheiros, por ser de classe média, a família disse, ele não usa drogas. A droga sumiu de repente. Ele não usava armas. E aí, de repente, aparece a desculpa dos PMs, é que ele sacou um celular e eu achei que era uma arma. O outro consegue ser mais ridículo ainda e diz o quê? Eu vi o capeta saindo lá de dentro e atirei. Teve isso aí também. Teve isso. Agora, o que é mais dramático é que os dois foram absolvidos, estão nas ruas matando de novo. Entendeu? Agora, na periferia isso não acontece. Matou, está morto. Agora, pesquisas que foram feitas, né, em todas as classes, São Paulo, Recife, etc., é assim, pena de morte, não para o meu filho, para o filho do vizinho. Pergunta aí é que é a fresta. O velho sofisma de se sua filha for estuprada, você não quer que o cara morra? Pergunta para essa mesma pessoa. E se seu filho for estuprador? Como eu já fiz isso. Você inverte. Fala assim, e se seu filho for estuprador? Não, meu filho não vai ser estuprador. Falei, quem disse que minha filha vai ser estuprada? Você inventou uma mentira, eu estou pegando a minha carona. Você como educadora, a gente fala da classe média, também tem aspectos relevantes de solidariedade também. Como é que você vê a formação desse clima? Porque nem a gente está falando de PMs, aí tem PMs que foram solidários. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? Assim, a juventude de hoje, mas a qual o classe clima média, que cria essa... que dá mais voz aos vingadores do que... Eu acho assim, nós somos uma sociedade muito baseada no ter e não no ser, entendeu? E profundamente desigualitária. Então eu me afirmo sendo mais que o outro. O brasileiro não tem a menor noção de igualdade. Esse é o grande problema, segundo o Fábio Comparato, inclusive, para a mentalidade de respeito aos direitos humanos no Brasil. Porque não existe, entendeu? O brasileiro entende bem ou mal que seja liberdade, mas não tem a menor noção do que seja igualdade. Como que a gente tem conseguido avançar em tantas áreas aí de direitos de minorias, de homossexuais, de pessoas com deficiência? Sim, mas continuamos sendo os campeões mundiais de morte homossexual. Então, mas como é que dentro desse quadro... E os homossexuais estão sendo, entre aspas, aceitos porque se tornaram um mercado. Só entendeu? por isso. Só por isso. Eles não estão sendo realmente aceitos. O preconceito está aí. Não, mas se a gente pega, por exemplo, as próprias decisões do Supremo, algumas coisas do Ministério Público de direitos de minorias, o país ele tem, a inclusão no país tem conseguido avançar. Como que explica do ponto de vista de direito que tendo esse quadro, efetivamente, de linchadores, de efeito manada, da imprensa estimulando a vingança, tudo, o país ainda tem conseguido avançar? Eu acho o seguinte, eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que, por exemplo, esse bate-papo que nós estamos fazendo hoje aqui, há 40 anos atrás era impossível. Impossível, concordo. O Ivan Seixas estava em outro lugar. Estava preso. Estava preso, desculpa fazer essa referência desagradável, você se encontrava preso. Você estava na Comissão de Justiça e Paz tentando tirar o Ivan Seixas. Não eu estava no movimento estudantil, tentando, não conhecia de nome, era um jovem admirado por todos nós, enfim, você estava na empresa, cada um estava na sua trincheira.
Nós estamos hoje aqui falando abertamente, sem medo nenhum, isso é significativo. Sem medo nenhum em termos, né? Não, a gente está tranquilo, não pelo que a gente está dizendo. Salve o Figueiredo, lembra? Exatamente. Agora, a gente vive uma sociedade disfuncional, com muitas contradições. Então, acho que existem setores que conseguem perceber essas contradições e conseguem avançar. Os homossexuais, o setor LGBT, ele conseguiu avançar, bandeiras importantes. Ainda que seja um mercado, eles perceberam que eles são um mercado e conseguem afirmar sua identidade através disso. Eu também não acho que é só mercado. Eu também acho que é um pouco... consciência jurídica também aí. Eu acho que é mais do que isso. Mas eu acho que tem elementos culturais, elementos jurídicos, as pessoas já não aceitam... Você pega a criançada hoje, as escolas, com todos os problemas que possam ocorrer, a criançada hoje, a figura da pessoa com preconceito hoje é mal vista. Eu vejo a escola tem um papel relevante também. Eu vejo mesmo meus filhos. Meus filhos já estão com... Minha filha é 24, meu filho 26, ele é advogado dela se formando em publicidade. Eles não aceitam brincadeiras que na idade dele eu fazia porque culturalmente era aceito. Então, acho que mudou muita coisa. Hoje, por exemplo, se discute, eu acho que é uma coisa muito importante, a questão das cotas. O Brasil está avançando positivamente na questão das cotas. Graças a Deus, mas tem muita gente. Não, tem ainda. Sim, mas eu não estou dizendo que não há. Não estou falando que o país chegou no ideal. Olha, Você está perguntando se eu acho que avançou. Eu acho que avançou. E pode avançar muito mais. É evidente que pode avançar muito mais. Hoje, por exemplo, falou do movimento Sem Terra. Ainda que todas as dificuldades que tem, existe um movimento organizado de campo que reivindica alguma coisa. Nós temos até um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. Mas olha, rapaz, a molecada de hoje, eu tenho filhas mais velhas, filhas mais novas. As mais velhas... Quantas filhas você tem? Eu tenho 4 filhas. Nossa Senhora. E uma neta também da idade das caçulas. As mais velhas, quando vinham da escola, vinham com alguns preconceitos contra homossexuais, que não era a escola que ensinava, mas eram os coleguinhas. Hoje, outro dia, estava uma grande discussão das 3 pequenas lá, se elas deviam ter preconceito. A única pessoa que elas tinham preconceito é contra as pessoas que tinham preconceito. E se isso era... Eu acho que temos um avanço civilizatório aí. Tem um avanço, a gente está no outro patamar. Infelizmente, o programa Brasilianos.org sobre a aplicação brasileira da Declaração Universal dos Direitos Humanos termina por aqui. Agradeço a participação do diretor da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, Martim de Almeida Sampaio, do membro da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, Antônio Carlos Fester, e do presidente do Conselho Estadual de São Paulo de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Ivan Seixas. Também agradeço a colaboração da jornalista Priscila Cash, que nos acompanhou nessa edição. Não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos aí na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Um abraço para vocês aí.